Nessa primeira aula, a gente vai falar sobre o mapeamento de dados e a sua importância. Então, para a gente começar, o que seria o mapeamento de dados? O mapeamento de dados seria uma daquelas partes mais importantes dentro de um projeto de adequação da LGPD. Porque no mapeamento de dados, a gente vai aprender e vai entender de como que é a empresa e como que ela se comporta. Então, quais são os setores, qual a área que mais interessa, qual a área que tem o maior fluxo de dados, qual a área que pega dados pessoais de pessoas físicas e não de jurídicas, porque, como apresentado anteriormente pela Tainara, ela apresentou para vocês que a LGPD engloba dados de pessoas físicas e não de pessoas jurídicas. Então, nessa parte do mapeamento, a gente vai conseguir ter uma ideia melhor de como que seria essa parte de tratamento de dados internos de uma empresa. Então, para a gente começar essa parte do mapeamento de dados, a LGPD também traz alguns conceitos e como que seria para fazer isso, só que não explica exatamente e nem traz uma linha, o que deve ser seguido de como realizar o mapeamento de dados. Então, nosso objetivo com essa aula e essa explicação vai ser justamente explicar como que um mini roteiro, como poderia seguir para realizar esse mapeamento de dados. A necessidade do mapeamento de dados ele está no artigo 37 da LGPD, onde no artigo 37 fala qual que é a importância e algumas coisas básicas que devem se conter no mapeamento de dados. Mas para não ficar nessa parte só do que está na legislação, a gente vai trazer alguns tópicos de como vocês podem seguir e algumas sugestões de roteiros que podem ser seguidos. Para começar com essa parte, então, eu vou trazer aqui alguns tópicos de como que pode acontecer essa linha cronológica do mapeamento de dados. Para a gente começar, o mapeamento de dados ele deve ser realizado pelo DPO da empresa ou pelo Comitê de Gestão de Privacidade da empresa. Esse mapeamento de dados ele deve seguir algumas linhas. Então, como uma sugestão que a gente até deixou no próprio slide, vocês podem começar alinhando com as áreas. Quais áreas que a empresa tem, conhecendo a estrutura da empresa. Depois de conhecer a estrutura da empresa, pode começar a se marcar as entrevistas pessoais com pessoas de cada setor. Se for necessário, remarquem mais de uma reunião, não se importem da quantidade de reunião que tiver que marcar para poder entender o fluxo de dados da empresa. Depois, com esse entendimento do fluxo de dados da empresa, vocês vão começar a conseguir entender um pouco melhor de como que acontece a gestão dos dados e o ciclo dos dados. Com base nesse ciclo dos dados, vai conseguir ter noção se há transferência internacional, se não há transferência internacional, se há troca de dados internamente ou externamente da empresa, como que funciona a questão de segurança interna da empresa com esses dados, se esses dados são armazenados de forma física, de forma digital, onde que são armazenados, como que não são armazenados. Então, para a gente conseguir seguir essa linha e vocês terem uma noção de quais dados mínimos devem ser exigidos, a gente preparou uma lista no próximo slide também, que vocês podem acabar colocando, acrescentando no slide, no mapeamento de vocês. Então, nesse mapeamento, vocês podem seguir esses dados, não são, a gente frisa que esses dados não são os necessários, podem haver mais dados que a pessoa pode querer colocar ali para colocar, mas a gente colocou os dados que nós julgamos como necessários que não podem faltar numa tabela de mapeamento de dados. Alguns dos requisitos mínimos que a gente coloca para se pôr num mapeamento de dados que devem ser exigidos é o nome da área, a descrição da atividade, qual que é a finalidade desse tratamento de dados, como que a pessoa descreve desde o início quais os dados que ela pega, então se pega CPF, se pega RG, de que forma que ela coleta esses dados, se é o cliente que envia, se não é o cliente que envia, de que forma que esse tratamento de dados acontece também. Se esse tratamento de dados acontece por meio de um sistema, se ele acontece por meio de uma planilha, de um Google, de um Workspace, de um Outlook. Então, a gente coloca essa importância da pessoa descrever certinho de como deve ocorrer tudo. Depois da realização desse mapeamento de dados, a gente vai para uma segunda parte da planilha também do mapeamento. Na segunda parte da planilha, a gente recomenda que se deixe somente para a empresa responsável ou para o comitê de gestão preenchê-lo, porque é nessa parte onde a pessoa, o responsável de PO ou encarregado, deverá preencher quais são as bases legais, se tem ou não que realizar o teste de legítimo interesse, se tem que realizar o relatório de impacto de proteção de dados, em qual base legal deverá se adequar àquele tratamento de dados descrito na planilha. Então, a partir dessa parte, a gente vai para a segunda parte do relatório do mapeamento. O que é esse mapeamento, essa segunda parte? Na segunda parte, a gente tem justamente se a empresa ou o DPO colocar que deve ser o legítimo interesse como um dos princípios, deve-se ter um teste do legítimo interesse. Isso porque nesse teste do legítimo interesse é onde o legítimo interesse seria aquela coisa que qualquer um pode colocar como uma base. Então, eu sou um controlador e eu quero fazer uma atividade de pesquisa
da minha empresa. Então, se eu não tenho um objetivo ou uma base legal que me dê o suporte para fazer essa pesquisa, eu posso colocar o legítimo interesse. Mas para eu colocar o legítimo interesse, eu vou ter que fazer esse teste e ver se é realmente a última opção que eu tenho para colocá-lo. Se nesse teste apresentar que eu posso utilizar outra base legal, o importante e o interessante seria colocar esta outra base legal, justamente por causa dessa questão do legítimo interesse, que é uma linha muito tênue entre o titular de dados e a parte da empresa. Então, sempre evitem colocar o legítimo interesse como a primeira base e sempre procurem para ver se realmente é a única base que dá realmente para colocar. Então, sempre se atentem a esse ponto do legítimo interesse. O legítimo interesse também pode ser utilizado em três situações. Quando o consentimento do titular for muito difícil de conseguir, quando realmente não tiver outra base legal que explique o porquê que você está utilizando e fazendo aquela linha de pesquisa, e também quando houver um impacto mínimo na proteção do titular. Ou seja, se tu colocar o legítimo interesse para ser a tua base e o teu princípio ali, e o legítimo interesse não sofrer uma invasão muito alta para o titular, tu pode colocar o legítimo interesse como sendo esse princípio no teu mapeamento de dados. Mas como eu falei anteriormente, sempre veja se o legítimo interesse realmente é a única base que dê para colocar. Porque se você colocar o legítimo interesse e não realizar o teste, a NPD, a Autoridade Nacional, poderá vir a multar a sua empresa ou então mandar uma notificação. Para realizar o teste do legítimo interesse, a gente pontua algumas coisas que deve se ter nesse teste. Então, nesse teste a gente coloca a proporcionalidade. Então, o que seria a proporcionalidade? Seria se aqueles dados que tu está pegando são realmente proporcionais à atividade que tu quer fazer. Então, se tu está pegando os dados para realizar uma entrevista e tu pega dados a mais como etnia, tipo sanguíneo, se tu pega, para que tu vai pegar um tipo sanguíneo na tua entrevista? Se a tua entrevista tem um fim, vamos dizer, de estatística. O tipo sanguíneo vai mudar, não vai mudar? Porque o tipo sanguíneo, como apresentado anteriormente, é um dado pessoal sensível. Então, nesse dado pessoal sensível, vocês têm que colocar se a base legal e o princípio estão aliados com o legítimo interesse. Se não estiverem alinhados com o legítimo interesse, o teste da proporcionalidade já vai por água. Então, nesse primeiro teste já da proporcionalidade, você já pode ver que tem que descartar o legítimo interesse, porque ele vai ter um impacto grande na vida do titular de dados e não um impacto mínimo, como falado anteriormente. Depois, a gente entra no estado da necessidade. É realmente necessário colocar esses dados que você está pegando para a sua pesquisa ou para outra atividade fim sua? Se não for necessário também, você pode colocar outra base legal que se adeque no princípio ali certinho na sua tabela do mapeamento de dados. Depois, a gente tem esse balanceamento, como eu falei anteriormente. O que seria o balanceamento? O balanceamento seria ver se você tem uma invasão muito alta na vida do titular ou se tem uma invasão muito baixa na vida do titular. Se a sua atividade que você está fazendo e você descreveu lá afeta de uma forma direta e grande no titular, você já não tem esse balanceamento mínimo, então você acaba afetando de uma forma maior do que deveria. Então, ou seja, de novo, o legítimo interesse acabaria não se adequando nessa sua atividade, nessa sua descrição do mapeamento de dados. E por último, como já dito anteriormente com todos esses outros 3 testes, a gente tem a segurança do titular. Então, se tu vê que a pessoa, o titular de dados ali, ele vai ter uma segurança e não tem os requisitos mínimos de segurança para a guarda dos dados, não tem os requisitos mínimos de ser uma coisa que não vai afetar tanto a vida do titular, também o legítimo interesse acaba não se adequando certo nesse seu mapeamento de dados. Então, justamente, sempre tentem se adequar a essa parte. O legítimo interesse é realmente necessário, eu não tenho uma outra base legal que eu possa utilizar, algum outro princípio que eu possa utilizar. Se tiver, você pode utilizar e não utilize o legítimo interesse. Só utilize o legítimo interesse em último dos casos que for necessário e não tenha como fugir para outro lado. Então, na área de sintomas.